Então, pessoal, eu comecei a faculdade de nutrição, comecei o primeiro período, foi em julho ou setembro, se eu não me engano. É uma experiência nova, né? Até porque é a distância, eu nunca tinha estudado à distância, sempre foi presencial, mas, conforme eu disse no vídeo anterior, o porquê de eu ter escolhido faculdade EAD. Então, faculdade, no primeiro período, eu tive algumas disciplinas que, assim, eu nunca imaginei que teria em nutrição, mas tudo bem. Eu tive anatomia é bem punk, porque, assim, tem muitos nomes que eu nunca tinha ouvido falar, muitos músculos, ossos, então, assim, você tem que estudar na decoreba, porque não tem como você lembrar de, de tal músculo, de tal osso, né? Tem alguns que você ainda consegue, né, memorizar. Eu tive conhecimento científico, né, que são estudos científicos, também nunca imaginei que eu teria em nutrição, mas tive. Tive direitos, que é uma matéria, são direitos humanos, diversidade e meio ambiente. Assim, particularmente gostei muito da professora, mas é aquilo, como essa disciplina fala um pouco, né, sobre políticas, entre outras coisas, sempre tem um debatezinho e causa um pouquinho de desconforto, né, se você não tiver jogo de cintura. Tive também bioética, introdução e legislação em nutrição, que é uma disciplina só, né? É muito interessante porque você tem que saber, né, as leis, as condutas do nutricionista, as éticas do nutricionista. Também tive biologia celular e histologia, que você estuda as células, né? Mitocôndria, coisas que você estudou lá no ensino médio, só que eu não lembro de nada mais, porque conforme eu disse, são 20 anos, né? 20 anos atrás que eu estudei isso, então eu já não lembrava de nada. Mas foram professores assim, super, é, desculpa gente, super didáticos, entendeu? Deu para entender bem a matéria. A gente, desde o primeiro período, eu e os colegas, né, da faculdade, fizemos um grupo. Cada um tem jeito, cada um tem uma vivência, então também tem que ter aquele jogo de cintura, né, para que não todo mundo consiga ter um bom convívio, né? E também falar um pouquinho agora da como funciona, né, as minhas aulas. As minhas aulas, elas são pela plataforma da faculdade, que é da UCAM, Universidade Cândido Mendes, e elas são ao vivo, né, conforme eu já expliquei, eu creio que foi no meu Instagram, tem Instagram também no canal, é só entrar lá. E funciona da seguinte forma, ela tem ao vivo, então o que eu faço? Eu assisto a aula ao vivo e depois eu assisto a gravada, porque ela fica gravada, então dá pra gente fazer um resumo, porque não tem como você anotar tudo, tem que fazer um resumo. Mas é aquilo, você não pode também ficar só com a aula, né, da faculdade, você tem que buscar por fora, buscar livros, buscar em congressos, buscar algumas dicas no YouTube, né? Pessoas que já estudaram nutrição.
E a gente na plataforma, a gente tem um, um anexo, uma pasta onde a gente coloca nossas horas PAC, que é as aulas, as horas complementares que você tem que fazer. Então, eu tenho que fazer 200 horas. 200 horas nesse 4 anos de nutrição. São 8 períodos. Temos também auxílio, contato com a monitoria da faculdade, coordenadores, professores. Tem fórum também dos alunos que você pode ali estar tirando a dúvida com o professor ou até com o colega mesmo, fazendo aí a sua apresentação também. E o que mais? Deixa eu pensar aqui, gente. Então, essas foram as disciplinas que eu tive e como funciona na faculdade EAD. E o que eu faço? Eu quis fazer o seguinte, eu tenho um fichário onde eu coloco só as minhas matérias que eu tenho ao vivo e a gravada, e eu tenho um fichário para minhas aulas práticas, né? Que temos também aulas práticas. No primeiro período não tivemos aula prática, não. Então, facilita muito, facilita e o que eu vou dizer para você? Se você quer mesmo fazer faculdade e nessa modalidade EAD, que é a distância, semipresencial, você tem que ter disciplina, né? Você tem que ter foco e tem que ter principalmente concentração. Eu, no primeiro período, eu fiz um cantinho para mim no meu quarto, né, para estudar, mas eu vi que não estava dando certo. Aí, aqui em casa eu tinha um quartinho, que é esse que onde eu tô, é o quartinho das bugigangas, e eu resolvi vir para ele, porque aqui eu tenho total silêncio. A única coisa que eu escuto é os cachorros latindo, o gato, só. Porque se eu ficasse no meu quarto, era filha chamando, esposo chamando, televisão ligado, então você tem que ter total concentração, para que você não venha se perder, né, na sua dinâmica, né, no estudo, né, na sua observação, que você tem que também estar anotando. Então, essa foi a vivência, a minha vivência no primeiro período. E nos próximos vídeos vou estar falando um pouquinho do segundo período, né? Do terceiro também e do quarto, que é o atual. No primeiro período foi muito engraçado, porque assim, tem aquelas pessoas, né, que gostam de debater política e tinha um pessoal assim, muito, muito, então, muito cuidado, porque é chato, né, quando acontece esse tipo de coisa. Então, mas é muito bom, porque você conhece, né? Você tem conhecimento das pessoas, você começa a conhecer um pouquinho de cada um. E eu tenho meu grupo assim, de trabalho, que é desde o primeiro período que estamos juntos. Aí eu tenho uma integrante que é de Itaboraí, tenho uma integrante que é de Teresópolis e tenho uma integrante do grupo que é acho que morava em Ramos, Olaria, agora acho que mora em Engenho Novo, aqui no Rio. E a gente está junto desde o início, desde o primeiro período, e graças a Deus a gente tem tirado boas notas, né? Que já é muito bom, por sinal. E a gente vai continuar no grupo, né?
com o mesmo grupo. Então é bom você, assim, formar o seu grupo e ver se, né, tá tendo uma vivência boa, um convívio bom e se tá tendo resultado. A partir do momento que você vê que não está tendo resultado do grupo que você está, você pode migrar para outro, né? Basta ter uma vaga para você entrar. Você não é obrigado a ficar no grupo a faculdade toda, né? E cada um sabe onde seu carro aperta. Então, assim, essa é a minha vivência do primeiro período. Espero aí que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, gostando aí do canal, se inscrevam, já deixa aí seu like, já deixa seu comentário, o que você quer que eu fale, né? Um pouquinho aqui no canal. Esse canal aqui não vai ser só da minha vivência na faculdade, mas minha vivência em viagens, minha vivência em compras, que eu gosto de comprar coisinha na internet, principalmente coisas baratas. Então, já deixo aí, né, as dicas do que vai ser aí no meu canal. Tô começando agora, então tem muito que aprender, tem muito que evoluir, então espero que vocês tenham paciência, muita paciência comigo. Então é isso aí, pessoal. Então o próximo vídeo já vai ser em breve, eu aguardo vocês, tá bom? Fica com Deus.